eles tiveram a ideia de, e se a gente criasse uma organização, né, que pudesse reunir a mesma mesa, né, mentes brilhantes, né, mentes com alto QI, né. A gente está falando aí de uma organização que no mundo inteiro tem 150 mil membros, em 90 países, né. Mas quando se fala de crianças, a gente tem um outro número que é relacionado ao INEP, do Nacional de Pesquisa e Educação, que mapeou 44 mil crianças hoje superdotadas no Brasil. Existe um mito, né, de que, bom, pode dar a impressão que essa associação tenha muitas pessoas iguais, né, que gostam das mesmas coisas, que gostam dos mesmos temas. O processo foi um pouquinho diferente no sentido, primeiro, ele passa muito por isso da aceitação, né? Sim. Porque as pessoas acham que às vezes a superdotação é aquele dom mágico, né? Só que, como diria lá no filme do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Significa também que vem muita coisa que você às vezes não tem como absorver. Muita gente que entra na Mensa e passa alguns meses, anos ali nesse processo de aceitação, de entender assim, mas será que eu sou tudo isso mesmo, de inteligência? É só entender, né? Porque a complexidade desse tipo de teste, né, não é um teste absoluto. Você vai fazer um vestibular que você tem que tirar de 0 a 100, todo mundo que tira 100 passa, é um teste estatístico, né? A falta de estímulo na educação, no ensino, faz com que o aluno, muitas vezes, tenha desinteresse na escola e acaba tendo a percepção contrária, né? Porque tem dificuldade de aprendizado. Muitas vezes ele tem muitas vezes ele tem uma facilidade, só que o tema não está gerando nenhum estímulo para ele, nenhum desafio. Eu não sei vocês, mas o pouco que eu conheço superdotados, eles não saem por aí aos berros, gritando que o são, né? Eles se expressam por comportamento ou se expressam por outro tipo de forma, mas não saem aí com um adesivo na testa pregado que é superdotado, né? No episódio de hoje do Tecnocast, vamos receber Cadu Fonseca, jornalista, estrategista de comunicação e presidente da Mensa, uma associação sem fins lucrativos que atua na identificação e promoção de superdotados no Brasil, além de ter uma trajetória sólida como coordenador de assessoria de imprensa em instituições públicas e internacionais. Vamos falar sobre a Mensa no Brasil, sobre a importância de ter um olhar atento para os superdotados, quais são as diferenças que essas pessoas enfrentam e vamos muito além dos estigmas e estereótipos que muitas vezes enxergamos. Bem, Cadu, seja bem-vindo ao Tecnocast, é um prazer recebê-lo aqui ao lado do Gibran, do Davi. E para a gente começar esse bate-papo, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória profissional, acadêmica, o que é o Mensa, por favor. Vamos lá, bom. Prazer, muito obrigado pelo convite do Gibran e do Davi, né? Prazer te conhecer também, Maia. Muito prazer estar aqui no Tecnocast. Falei certo, né? Tecnocast, né? Isso. Perdão. Bom, minha trajetória profissional é um tanto
maluquinha dentro da área de comunicação, né? Porque eu joguei, eu brinquei com vários temas dentro da área de comunicação, né? E acabou que dentro da Mensa, eu vou chegar lá também, né, nessa minha trajetória aqui, alguma coisa se mistura, né? Entre meu perfil profissional e o que entra a Mensa aí, que é um trabalho voluntário, né? Eu sou de Brasília, né, nascido e criado aqui, tenho 44 anos, e eu estou presidente da Mensa até o final desse ano, né? Minha segunda oportunidade como presidente da Mensa, e outras 2 vezes eu fui vice-presidente, né? Vou falar um pouquinho sobre ela adiante, mas assim, eu sou concursado do Banco do Brasil desde os 17 anos, né? Eu passei no concurso com 17, assumi com 18, 2 anos em agência e, perdão, 9 anos na área de marketing do banco, atuando na área de comunicação interna, imprensa e também marca, e um pouquinho de marketing cultural também do Banco do Brasil, né? É uma área grande ali de marketing do banco, na minha época tinha 200 e poucas pessoas, né? Mas é uma escola maravilhosa. E aí, pela minha experiência de 5, 6 anos na área de marca, na oportunidade, perdão, 10 anos atrás, quando eu entrei na Mensa, eu entrei no meio de uma turbulência dentro da Mensa, que tinha um caso de disputa de marca ocorrendo, né? E ali eu tive como, de cara, assim, 1 mês, 2 que eu entrei, vendo essa questão de marcas ocorrendo, né? Não eu sozinho, mas uma turma muito boa, né? Simone Wobrecht, Sérgio Nunes, né? E toda uma turma que estava apoiando isso aí, contribuindo nesse processo de uma briga que virou judicial, que ainda está no ar, né? Ainda tem seus desdobramentos, né? Foram 14 processos judiciais, dos quais tem 2 ainda em aberto, né? Mas já com vitória da Mensa, mas vitoriosa nessa questão de um ex-membro ter registrado para si, no seu CPF, né? A marca Mensa Brasil, ter tentado tomar esse domínio, né? E eu emprestando um pouquinho da minha contribuição voluntária ali para auxiliar nesse processo, né? Pouco tempo depois ali, poucos anos, né, depois de iniciado esse processo, teve uma eleição e muita gente falando assim, você tem que fazer parte de uma diretoria, vamos lá, e eu topei, né? A gente criou uma chapa dos voluntários, que tocou bastante coisa da Mensa ali. A gente está falando de uma Mensa em 2015, que tinha seus 250 e poucos membros ativos, né, associados, né? Isso era coisa de menos de 20% da base total da Mensa na época, né? E hoje a gente está falando aqui de uma Mensa que tem seus 3.200 associados ativos, 3.300, de 5.400 totais, né? Então estou falando aí de um percentual maior e de um número bem maior também. Uma Mensa que foi reforçando caixa, ganhando importância, mas também, ao longo desse tempo todo, criando oportunidades institucionais, né? Esse ano a gente dialogou com o Congresso Nacional, a gente teve a oportunidade ali de pleitear por direitos, né, dos superdotados dentro do Plano Nacional de Educação, né? Dentre outras N oportunidades que a Mensa pôde me proporcionar dentro dessa minha trajetória ali, que confunde um pouquinho do que foi minha trajetória profissional, né, com o que eu podia emprestar para a Mensa também, né, ali no primeiro momento, né, e em momentos posteriores também, né, agora nessa última gestão, que depois dessa aqui eu tenho que descansar um pouquinho também, né, mas consegui emprestar um pouco da minha experiência ali, de falar com a imprensa, de posicionar empresas, posicionar governos, né? Um pouco da minha trajetória profissional depois de Banco do Brasil passa por governo e passa por toda essa questão institucional de comunicação e também crises de comunicação. Isso. O Cadu, até aproveitando, né, esse podcast ele vai para turma que gosta de tecnologia, gosta de inteligência artificial, é um público bem diverso. Uhum. Conta um pouco para quem não conhece, né, o que é a Mensa, como que ela surgiu,
até porque a gente falou da Mensa aí, e o legal, depois a gente vai explorar um pouco mais, porque provavelmente muita gente aí que está assistindo poderia até fazer parte da Mensa, né? Até ter algum benefício na Mensa, é até legal para a gente poder explorar um pouco mais. Já fui falando aqui, eu estou na Mensa, mas o que é Mensa, né? Vamos lá. A Mensa, ela surge há 79 anos lá em Oxford, no Reino Unido. A ideia de dois recém-amigos ali, né? Eu esqueci o nome deles, né? Lancelot Wylie e o outro que eu não lembro, mas um inglês e um australiano que a luz ali daquele pós-guerra naquelas ideias iniciais ali do que é inteligência, do que é o QI, eles tiveram a ideia de, e se a gente criasse uma organização, né, que pudesse reunir à mesma mesa, né, mentes brilhantes, né, mentes com alto QI, né. O termo superdotação tinha sido cunhado, né, no exterior se chama gifted, né, esse termo não tinha sido cunhado, hoje ele tem outras nuances, né, mas naquele momento era o que tinha, está falando de quase 80 anos atrás. Uma organização, então, uma sociedade de alto QI, em que as pessoas com aqueles 2% superiores de QI da população pudessem entrar, né? Isso parece assim, nossa, que coisa é essa? Parece curioso, né? Mas é um recorte dentro do público da superdotação, né? Não é todo o público da superdotação, né? Hoje tem uma convenção de que superdotado é 5% da população. A gente está falando ali de um recorte deles, 40% deles, né? Podendo ser ali membros da Mensa, nesse recorte dessa organização. A gente está falando aí de uma organização que no mundo inteiro tem 150 mil membros, em 90 países, né? Desses 90 países, 40 estão bem organizados, né? Com CNPJ como aqui no Brasil, tudo bonitinho. A gente está falando aqui no Brasil de uma organização com 5.400 membros acionáveis, né? Membros no total, né? Ativos e inativos, enfim. 5.400 cadastros, né? E no Brasil, quando a gente fala de superdotação, o melhor número que a gente tem para adultos é o da Mensa, na falta de uma estatística do IBGE, por exemplo, né? Onde se mapeia superdotado no Brasil, hoje está na Mensa isso. Mas quando se fala de crianças, a gente tem um outro número que é relacionado ao INEP, do Nacional de Pesquisa em Educação, que mapeou 44 mil crianças hoje superdotadas no Brasil. É um número muito pequeno, se a gente para e pensa que a gente está falando de 5% acionáveis aí da população, né? Então, em princípio, tinha que ter 10 milhões e pouco de pessoas sendo identificadas, encontradas, né? Então, uma das missões da Mensa, enquanto organização, é de identificar pessoas com QI alto, com superdotação, é fornecer para as pessoas um ambiente intelectual e socialmente estimulante e contribuir em pesquisa científica, né, relacionada à inteligência, superdotação, QI e tudo mais que acerca, né, esse nosso universo aí. Cadu, obrigado aí por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, tá? Cadu, você falou aí da questão, né, da superdotação, de como a Mensa funciona de forma geral, né, da missão dela, de forma bem resumida, mas fala um pouquinho da Mensa Brasil, como é que é a constituição hoje dela de forma geral. A gente vê muito, né, e o pessoal que está acompanhando aqui vai ver também, muita publicação na internet falando, né, de crianças superdotadas que a escola identificou, os pais identificaram, e aí sai aquelas notícias, né? Criança superdotada em tal lugar, entra para a associação X. Como é que é essa distribuição hoje entre adultos e crianças, e como é que você vê esse panorama hoje do superdotado? Tem mais adultos no Brasil hoje se descobrindo superdotados ou não? Como é que está esse panorama? Hoje a gente tem um boom de crianças, muito por conta da nossa comunicação, né? A gente vem acertando o tom na comunicação, institucionalmente falando, tá? Quando a gente olha essas notícias na internet de tal criança tem um QI maior que o de Einstein, entrou na Mensa, tudo isso aí são pais que procuram a imprensa para botar um currículo ali no seu filho, né? Não é a Mensa que procura a imprensa para falar de crianças assim. Até porque a gente não pode, né? Quando a gente fala de todo o corpo de associados, né? E quando a gente acerta o tom na comunicação, que eu digo,
Até alguns anos atrás, né, em gestão minha, inclusive, né, a gente mirava na sociedade como um todo. Né? Você tem essas características, então você pode ser um superdotado, você pode ter alto QI, você pode ser membro da Mensa. Né? Quando a gente mira na sociedade como um todo, achar aqueles 2% é mais complicado. A partir do momento que a gente tem um entendimento de que eu tenho uma boca de funil que depois afunila, né? Eu miro nos 5% que são superdotados e depois miro num subconjunto deles, né? São 2% que estão ali dentro, a gente é muito mais assertivo em encontrar nosso público. Então, eu estou falando que em 2015 é um ano que entraram 40 a 50 novos membros, né? E eu estou falando aqui de um ano de 2025 que só nesse ano já entraram mais de 700 pessoas, né? No ano passado foram mais de 1.500, quase 2.000, algo assim. Então a gente está acertando o tom. E a gente acerta o tom e está vindo muita criança porque no Brasil esse mapeamento de crianças está um pouco mais bem colocado. O INEP tem essa iniciativa, né? O censo escolar já pré-mapeia todo mundo, né? Mas eu acho que tem outro ponto que eu colocaria, que é o seguinte: a gente tem duas formas de entrar na Mensa, por exemplo, que é via teste coletivo ou via laudo. E o nosso sucesso hoje, ele está no laudo, na verdade. Quanto que só de janeiro para cá, eu estou falando de 700 pessoas entraram por laudo, mais ou menos, e 100 e poucas pessoas entraram por teste. Embora nosso esforço por teste tenha sido muito maior. Embora o valor de fazer um teste é muito menor do que de aplicar um laudo. Laudo, estou falando de uma média ali de uns 300 e poucos reais para submeter um laudo na Mensa, né? E é todo um processo que passa para o psicólogo, né? Psicóloga nossa para avaliar isso. Enquanto que um teste coletivo, por exemplo, ele tem um custo de menos de 120 reais, ele é mais prático, ele é mais rápido, né? Uma horinha você mata esse teste. Enquanto o laudo, a pessoa passou por 10 sessões de psicólogo. Então, é um processo menos oneroso em vários sentidos. De tempo com psicólogo, de pagamento para psicólogo, de pagamento para Mensa, de tudo isso. Só que é gente que já tem um laudo em mãos. E não pega um laudo só para submeter para Mensa, né? Busca um laudo para se entender nesse mundo, se entender ali psicologicamente, emocionalmente, qual é o seu funcionamento cerebral e tudo mais. Então, algum sucesso da Mensa hoje, na verdade, começou em consultório de psicólogo, em que o psicólogo recomenda que a pessoa entre na Mensa para ela ter um grupo social, seja essa pessoa um adulto ou uma criança. A maioria hoje está vindo criança, justamente porque é mais criança que tem laudo em mãos do que adulto. Então, é nessa proporção aí de 8:1 que tem entrado, por exemplo, laudo em relação ao teste coletivo, né, esse ano. Quando eu falo de teste coletivo, é só adulto, tá? E laudo pode ser adulto ou criança, né? Bom, é isso. Legal. Cadu, você está desde que ano na Mensa? Eu entrei em 2015. 2015, né? Nesse tempo aí que você, de lá até aqui, o que você tem visto, né? Pela sua experiência aí, o que você tem visto? O que as pessoas têm buscado, né? O que elas procuram quando elas entram na Mensa? Até porque o que eu vejo de vários conhecidos, né? Que tem potencial para entrar, muitos perguntam, né, mas por que eu vou entrar lá, né? Que tipo de benefício que vai me trazer, né? Qual que é o retorno que eu vou ter? Se você puder contar, dar alguns exemplos, né? Dar uma visão geral aí para o pessoal ver. Essa é uma associação de pessoas, é uma associação sem fins lucrativos, né? E é uma associação de pessoas. Então, o que ocorre? Quando a gente fala dos objetivos estatutários, aquele ali é fornecer um ambiente intelectual e socialmente estimulante para os membros, não é só ofertar grupos de debate dentro da Mensa. Um papel fundamental nosso é buscar convênios e parcerias, né, por exemplo. Então, por exemplo, a nossa anuidade hoje está em R$ 139. E a gente tem um convênio, por exemplo, por sermos uma espécie de ONG, né, sem fins educativos, a gente tem um convênio, por exemplo, com o Google Brasil, em que a gente oferta ali
No nosso e-mail pessoal, @mensa.org.br, a gente tem acesso a 50 gigas, né? Se você vai pagar isso aí para o Google, porque esse é um produto pago para o Google, né? Ou é corporativo, a empresa paga, ou pessoal, só o valor da nossa anuidade já cobre um contrato desse, né? Se a gente for pagar no pessoal, né? Fora esse, tem outros, né? Para quem é de tecnologia, né? Tem o GitHub Premium, não sei se é Premium que fala, né? Mas tem aquele componente Plus ali do GitHub para quem é enterprise, quem é vinculado à empresa, né? Que é outra coisa que você pagaria um valor considerável, mas para a gente associado da Mensa sai de graça, né? A Mensa não paga nada por isso, e a gente consegue ofertar isso gratuitamente. É um gratuito que a nossa anuidade comporta bem. Mas quando estou falando aqui de dois exemplos, na verdade, esse somatório aqui tem mais de 50 convênios hoje, tá? Alguns que dão esse benefício mais direto, que você pode fazer um transporte financeiro, né? E outros nem tanto, né? Do tipo, não sei se vocês têm criança pequena, né? Mas aqui em Brasília tem uma escola que oferece 30% de desconto, né? Para quem tem filho associado à Mensa. 30% de desconto em mensalidades e em matrícula. Então, a anuidade da Mensa de R$ 139 se paga já em um mês, né, de escola. Né? No Rio de Janeiro tem outra escola com 30% de desconto e por aí vai. Né? Em São Paulo a gente tem 2 convênios com escolas, né? E por aí vai. Né? Então, dê benefícios aqui para adultos, dê benefícios para crianças, dentre outros vários. Né? Em BH a gente tinha até algum tempo atrás um convênio com uma escola de inglês de um membro da Mensa também, esse convênio caiu. A gente tem outras possibilidades ali. A gente tem um manual bem bom disso aí, depois eu disponibilizo aí para a gente colocar o link no comentário do YouTube do TecnoCast. Exato. E até aproveitando, o Cadu complementando, né? Tem um benefício que eu acho que é intangível, que é o contato com pessoas das mais diversas áreas, né? Existe um mito, né? De que, bom, pode dar a impressão, e essa associação tenha muitas pessoas iguais, né? Que gostam das mesmas coisas, e gostam dos mesmos temas, e se mais vê justamente o contrário. Principalmente nos eventos anuais, né, que acontecem, cada um de área completamente distinta, né, Cadu? Pessoal do piloto, pessoal de artes, pessoal de advocacia, né? Isso é um pouquinho do início da tua pergunta ali atrás, que eu acabei pulando também, né? De um pouco de características dentro da Mensa. Eu brinco muito com isso, dizendo assim, todo mundo não, assim, a expectativa de entrada parece que é aquele estigma, né, de que todo mundo é tipo um Sheldon Cooper, né? Seja um superdotado acadêmico, né? E, na realidade, a gente parece mais uma novela mexicana do que com o Big Bang Theory. Né? Exatamente. Adorei a novela mexicana aí com bem com emoções, né? A flor da pele, né? Tem Chaves, tem tudo. Não, eu só estava complementando, porque nesses encontros anuais, as pessoas têm a oportunidade de conversar e ter histórias de pessoas que mudaram de profissão, que não ficaram satisfeitas em trajetórias acadêmicas. Tem um contrário também, né? Tem gente que não adapta, né? Inclusive nem na graduação adapta, faz 1, 2, 3, mestrado, doutorado, etc., não consegue adaptar, muda de área, isso é bem comum, e o que acontece é que o público se identifica muito, né? Então, muitas vezes a pessoa está fora, nunca ouviu falar da Mensa, e às vezes, Cadu, escuta falar da Mensa, até tem uma psicóloga no YouTube, não sei se você conhece, eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco, eu fiquei sabendo da Mensa a partir dela. Ela só fala, ela é especializada em superdotação, daqui a pouco eu lembro o nome dela. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas se sentem isoladas, se sentem pouco atendidas, desmotivadas, né? E aí é uma oportunidade para dentro da Mensa ela conhecer outras pessoas, até participar de grupos de discussão específico, né? Sim. Bom, tem essa parte do networking que é bem, bem rica, né? Antes de eu ser presidente, eu fui coordenador da Mensa no DF, né?
Então, ajudando a aplicar teste, né? Tentando destravar aqui happy hours, né? Tentando movimentar a galera aqui. E aí, naquele momento, a Mensa estava chegando nos seus 100 membros aqui em Brasília. E qual era a abordagem do coordenador anterior? Ele panfletava na área de exatas da UNB, a Universidade de Brasília, né? Então, eu assim, quase 100 membros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque a gente tem um campo de profissão ali, né? Para eu ver se está batendo, né? Isso aqui. E assim, menos de 10% do pessoal era de exatas, né? Acabei mapeando que a grande verdade é que aquele número ali da Mensa era meio que um reflexo da sociedade. Depois eu pedi acesso e via toda a composição da Mensa no Brasil inteiro e fui tendo a mesma percepção, né? Olhando para 1.300, 1.400 membros ali naquele momento, a gente tinha uma diversidade muito, muito rica, né? Então, aqui em Brasília tem cineasta, tem teatrólogo, tem gente de exatas também, muito engenheiro, tem muito estudante, tem muito médico, tem muito tudo, na verdade. Então, não dá para a gente extrair de que a pessoa de alto QI, a pessoa superdotada, ela é o estereótipo X, o estereótipo Y, né? Na verdade, a diversidade é muito grande. Dali que estava uma premissa nossa, um pouquinho errada também, de olhar para achar esses 2% na sociedade como um todo, né? A gente estava olhando para o lugar errado, na verdade, né? Tinha que olhar para quem já tinha algum teste de superdotação. Mas em algum momento isso aí vai ter o seu limite também, né? De busca, né? Porque se a gente está falando de potenciais 10 milhões de pessoas, e dessas a gente meio que sabe onde estão 40 e poucas mil, na verdade eu tenho 99,9% de invisíveis aí para buscar. Então, o nosso trabalho tem que ser o de comunicação, né, daqui em diante, de mais pessoas entenderem seu potencial de serem superdotados, né? E o Brasil não tem 10 milhões de Sheldon Coopers, né? Não tem 10 milhões de pessoas nesse perfil superdotado acadêmico, né? De gente que quer fazer física, por exemplo, né? São pessoas muito diferentes entre si, né? Que podem ter superdotação, sim, né? A Maria ia fazer uma pergunta. Sim, eu ia até aproveitar que Gibran e Davi também fazem parte da Mensa, né? Eu ia pedir para que vocês compartilhassem também. A gente estava falando sobre o assunto, né? Como que foi para vocês esse processo de entrada, de descoberta da instituição? Eu vou deixar o Gibran começar, porque a gente tem que começar pelos mais velhos de casa, né? Então, como o Gibran é mais velho de casa na Mensa, as outras coisas aí vocês podem tirar suas próprias conclusões, né? Pela lataria. Mas fora isso, acho que é importante ele começar, que ele está mais tempo lá. Beleza. É o seguinte, eu não conhecia, né? O que acontece foi isso, né? Eu tava assistindo, lembrei, ela uma psicóloga muito boa, por sinal, chama Daphne Queiroz. E aí eu tava assistindo uns vídeos no YouTube, do nada surgiu ela. Aí ela começou a falar sobre isso, né? Ela é especializada na área. Aí eu me identifiquei muito com o que ela falava. E com alguns problemas que tem muita gente na Mensa que sofria bullying na infância, né? Uhum. E então acontecia comigo. E ao mesmo tempo eu identificava com muita coisa interessante que ela falava. E aí dei uma pesquisada, comecei a assistir algumas palestras também por coincidência daquele foi presidente, cara, que fundou o Sistema Ângulo de Ensino. O Pierre, professor Pierre, porque eu gosto, né, de técnicas de aprendizado, também por coincidência, achei ele no YouTube e depois descobri que ele foi presidente da Mensa. Uhum. E aí vi o Isaac Asimov também foi, né, nos Estados Unidos. Aí me interessou, o que será que era isso, né? Dei uma olhada e pensei, pode ser que lá seja legal levar algumas ideias, conversar com a turma. Aí foi nesse processo, né? Aí, depois que eu entrei, no meu caso, foi o teste mesmo, coletivo. Depois que eu entrei, foi muito bom, porque aquele grupo tem um grupo de BH, e tem um grupo, né, de discussão também de autismo e outras neurodivergências, né? E aí, no grupo de discussão de BH, uma vez, olha que curioso,
Uma vez eu pensei, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu nunca fiz em lugar nenhum. E eu nem posso falar isso, tá? Mas vou falar. Vou fazer uma pergunta aqui que eu nunca fiz em lugar nenhum, mas pode ser que aqui eu encontre a resposta. Eu falei assim, pessoal, por acaso algum de vocês já tentou mestrado mais de uma vez e abandonou? A cara, todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo. O meu foi uma 7. Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei, por quê? Perguntei por quê? Porque eu não sabia a resposta. Eu falei, por que vocês abandonaram? Aí quando eles começaram a contar por que eles abandonaram, cara, eu falei, é isso, né? Isso aí, muitas justificativas deles bateram comigo. E aí no grupo de autismo, né? Eu falei, deixa eu entrar nesse grupo aqui para ver se tem alguma coisa interessante lá. Quando o pessoal começou a falar sobre algumas questões lá, fiz o teste também, fiz a avaliação. Então, enfim, foi um processo de descoberta muito interessante e uma coisa que me mudou, no meu caso, mudou bastante a minha vida. E aí, quando teve o evento em BH, que eu moro em BH, né, eu participei, aí foi o momento que eu conversei, primeira vez que eu encontrei a turma pessoalmente, aí cada um que eu parava para conversar, é como se fosse um outro mundo de áreas completamente diferentes. Conversei com um que formou em engenharia, estava trabalhando em banco, conversei com um que estava trabalhando em Dubai, em posto de petróleo, conversei com outro que é produtor teatral, conversei com outro que é da área de esporte, outro é piloto de avião. Só que, ao mesmo tempo, eles tinham seus problemas, suas dificuldades, e aí tem o pessoal que viaja de outros países que vem para o Brasil também. Então você acaba entendendo que é um lugar muito aberto para você poder conversar sobre diversos assuntos e aprofundar também alguns outros assuntos, né? Então foi isso. Tem alguns professores também, inclusive um professor um aluno, né, que foi da neurociência, ele também é da Mensa, e então você acaba também encontrando algumas pessoas lá. Encontrei alguns amigos que eu nem sabia que era de lá, depois eu encontrei. A outra coisa interessante também é no LinkedIn, né? Quando você vai adicionando e você trabalhando, à medida que você vai evoluindo, trabalhando nas empresas, você encontra outras pessoas de outras empresas que pertencem à Mensa, aí você começa a ter oportunidade de negócio. Então, foi um processo bem interessante. Aí, a partir daí, eu conversando com os amigos, eu vendo, né, o potencial de um ou outro, eu indicava ele, faz um teste lá para ver o que você acha e tudo, e acaba que muitos acabaram identificando e entrando também. Sim. Então, assim, já pegando o gancho aí na fala do Gibran, eu sou desse grupo aí da insistência do Gibran. Inclusive, Cadu, depois tem que até ver quantos membros o Gibran foi convencendo a entrar na Link de afiliado. Exato, tem que ter um link de afiliado lá. A gente tem esse registro, assim, do Gibran no cadastro, não, mas vou ter que incluir um item para o Gibran aí. Eu vou ter que colocar um item lá. É o militante da causa da Mensa. Então, eu conheci a Mensa, na verdade, pelo Gibran, né? O Gibran já fazia parte, então ele me falou, me explicou o que era a Mensa. E aí, até bom eu trazer esse relato aqui, Cadu, para assim que eu terminar, a gente entrar num assunto que é a visão de quem está de fora da Mensa sobre a Mensa, sabe? Porque eu tinha essa visão equivocada. Aí, a visão de que o pessoal tá lá só porque é ego, né? Porque falar que tá entre os 2% da população, que aí sem lá tanto, e lá vai. E aí o Gibran me mostrou nas conversas comigo que não era bem assim. E aí eu tinha mais uma pessoa também que eu conheci que entrou logo depois, e ela também me explicou, mostrou algumas coisas, até faz parte hoje da diretoria, que é o Thiago, né, da tecnologia, conhecia ele. Enfim, eu fui, só que o meu processo foi um pouquinho diferente no sentido, primeiro, ele passa muito por isso da aceitação, né? Porque as pessoas acham que às vezes a superdotação é aquele dom mágico, né? Só que, como diria lá no filme do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Significa também que vem muita coisa que você às vezes não tem como absorver tão fácil, né? Então você vai procurar entender que são as dificuldades. Como o Gibran falou aí, a questão do bullying, né?
tem outras dificuldades das pessoas acharem você diferente de todo mundo, você acaba não se encaixando, enfim. E lá na Mensa você encontra isso, né? Pessoas diversas, com, vamos dizer assim, com facilidades para algumas coisas, mas muita dificuldade em outras coisas, que para a maioria da população é normal, né? E quase vira mesmo um apoio mesmo, as pessoas, um apoiando o outro ali nas suas dificuldades, entendendo. Então, assim, igual o Gibran colocou um exemplo aí, né, dele poder fazer uma pergunta aberta e você quase não é julgado sobre aquela pergunta que você faz, porque todo mundo está entendendo o contexto de forma geral, né? Ou todo mundo já passou por aquilo, então você vê histórias diferentes. Então, no meu caso, foi muito, Mariana, dessa sua pergunta, do processo. Primeiro, descobrir a Mensa via Gibran, quebrar essa primeira barreira, que eu achei importante a gente falar sobre isso também, Cadu, e depois de quebrar essa barreira, me aceitar também nesse perfil, que eu acho que também é uma dificuldade. Pode ser que isso, Cadu, não sei, também te ouvi sobre isso, né? Se você tem algum número, alguma informação sobre isso, as pessoas dificuldade de se aceitar nesse mundo de forma geral, porque não tem aquele estereótipo do Sheldon Cooper, né? Não vão ser igual ele, sair qualquer coisa tá trazendo para o mundo da física, dando conceito, enfim. Eu acho que é importante também a gente tocar nesse ponto. Sim. Essa questão de uma síndrome do impostor, né? Quase isso, né? Ela aparece muito na literatura, né, sobre superdotação, né? E, de fato, eu vejo muita gente que entra na Mensa e passa alguns meses, anos ali nesse processo de aceitação, de entender assim, mas será que eu sou tudo isso mesmo, de inteligência? Como você colocou a frase do tio Ben, né? Olha, Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na verdade, a sensação é essa, né? De que o buraco é muito mais embaixo, né? Que o termo superdotação, ele tem uma conotação esquisita, que parece que você tem um superpoder, né? O termo em inglês também não ajuda, gifted, parece que você presente, né? deu um presente, uma bênção, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E não é bem por aí não, tá? Tem uma pesquisa bem interessante, que, assim, a Mensa nos Estados Unidos hoje é a Mensa que tem mais membros em todo o mundo, né? Está falando de 40 a 50 mil membros lá, tá? Dos 150 mil no mundo, né? Praticamente um terço está ali. Então, foi feita uma pesquisa científica de uma universidade com a população da Mensa dos Estados Unidos como base. Foram umas quase 4 mil respostas. Acho que 3.700 respostas, né? Então tem uma base bem consistente que descobriu que pessoas com alto QI, o que elas têm? A maior tendência de suicídio, terem menos amigos, então assim, uma série de condicionantes, assim, até problema de erupções de pele, né, apareceram. Então assim, tem algo relacionado nisso tudo que assim tá um pouco fora do mapa. Quando a gente para e pensa no estereótipo, para e pensa, que legal, deve ser ter um filho superdotado. Mas, assim, tem muito psicólogo que já me falou assim, quando a Karen Verônica, tem uma psicóloga do Rio de Janeiro que vai palestrar aqui em Brasília, essa frase é bem dela mesmo. Quando ela passa o resultado de um laudo para os pais de uma criança, ela fala assim, meus parabéns e meus pêsames, né? Então ela vai contar toda a historinha, né? Porque tem uma dualidade realmente, né? Tem um prejuízo que vem junto com uma capacidade melhor de ligar Lé com CREC, né? Tem todos esses prejuízos, que pode ser social, né? Ter menos amigos, de não saber se colocar uma situação que está muito clara na sua cabeça, mas você processou muito rápido aquilo ali, não expressou em palavras. Tem N situações que podem ocorrer, e claro, isso depende do perfil de cada pessoa também, né? Eu estou falando uma coisa para o superdotado acadêmico, mas aquele que expressa a superdotação num ambiente mais social, claro, como um político muito habilidoso, ele vai saber explorar bem isso, e para alguns teóricos aquilo ali é uma superdotação também, né? Então, esse é o universo que a gente se encontra. E há muito desconhecimento ali. Por isso que alguém pinga novato dentro da Mensa para ter esse processo
interno também, de autoavaliação, de entender onde está pisando, até conseguir se identificar com os demais. É um processo, tem que interagir, né, para entender como é que é esse processo ali. Mas a Mensa não é só isso. A Mensa, aproveitando um pedacinho de duas perguntas atrás do Gibran, por que as pessoas entram na Mensa também, né? Tem algumas pessoas que entram para satisfazer um ego, sim. E isso não é só a Mensa, não, tá? Isso é toda a organização de auto-QI, tá? Mas algumas pessoas entram num processo de busca de identidade também, né? Tem isso ocorrendo, né, ao mesmo tempo, né? Muitos psicólogos, muitos consultórios de psicologia, né, indicando a Mensa, né, como parte desse processo de o indivíduo entender a sua condição, se aceitar nessa condição, ter diálogo com seus pares, né, para se sentir menos um peixe fora d'água, né, para sentir que tem como construir um espaço diferente no mundo, né. E de fato, assim, só pelo networking é uma coisa incrível, né. Tem um colega que, assim, concluiu alguns mestrados diferentes, diferente dos que o Gibran conhece, né? Que começou vários e não terminou nenhum. Eu não terminei nenhum até hoje, mas já comecei 6, né? Mas eu tenho um colega aqui de Brasília que já foi até secretário de saúde aqui do DF, que tem, parece que são 3 mestrados, cada um numa área diferente. Física, direito e medicina, uma coisa nesse sentido, tá? Consultor legislativo no Senado Federal. Depois interrompeu a carreira porque ele queria ser médico. Ele era formado em Direito, depois concluiu Medicina, então, assim, parece uma dinâmica muito maluca do sujeito, mas é o sujeito que tem capacidades, sabe que pode, esse já passou longe da síndrome do impostor, né? Sabe das suas capacidades e se sente quase que um Leonardo da Vinci, no sentido de querer, como um renascentista, né? Querer ser mais completo em tudo, né? Querer alcançar, que sua mente alcance todo o conhecimento do mundo, né? Então é um pouco dessa sensação, né? O Davi está cheio de livro ali atrás, né? Imagino que tenha 2, 3 áreas distintas ali de conhecimento. Mais. Porque o teu apetite vai ser muito diverso. Né? Gibran, a mesma coisa com os livros dele ali. Eu tenho livro porque está tudo no Kindle já. Eu já fui brincando com isso aqui também. Mas minhas áreas são muitas também. Teve um colega essa semana que me contou que tem umas 10 pós-graduações diferentes e não bota tudo isso no LinkedIn com medo de julgamento, né? Pô, vai chamar ele de maluco. Mas são áreas muito distintas, são interesses muito dispersos e diversos, né? Mas é a sede de saber mais, né? De gostar de querer fazer um curso de luteria, construir instrumentos, até física de propulsão de foguetes. São interesses distintos que podem estar na mesma pessoa, por que não, né? Pessoa que é especialista em inteligência artificial, ao mesmo tempo é bailarino, né? Então, assim, isso acontece, invariavelmente. Uma dançarina de forró aqui em Brasília, que por acaso é médica também, né? Pois é. Para ficar um exemplo bem real, né? Para mostrar que não é loucura, né? O exemplo que você deu, né? E assim, não sei, eu achei, provavelmente não tem esses números, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas que hoje são membros, né, estão muito voltadas para essa questão da descoberta mesmo, de encontrar ali um local onde tem pessoas que pensam, não vou dizer que parecido, porque lá não é isso, né? Mais uma vez reforçando aqui, mas que compreendem talvez o mundo de uma forma um pouco diferente da maioria, e que tem essa dificuldade, às vezes, de realmente externalizar aquilo que passa na mente, né? Pela velocidade de raciocínio, pela complexidade desse raciocínio, e às vezes isso é muito abstrato também, é difícil de colocar em palavras, né? Mas, Cadu, pensando agora, você hoje, presidente da Mensa, né? E olhando para o cenário de forma geral, o cenário educacional do país, e como que a Mensa hoje está se colocando, né? Se você puder explicar para a gente, nesse cenário. Como que ela está chegando de forma mais rápida também aos potenciais membros, como você colocou.
Se puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, que vai além mesmo dessa questão de um grupo de pessoas que reúnem para discutir temas específicos, né? A minha teoria é de que, assim, hoje, por que estão entrando quase 2 mil membros por ano? Porque existe uma demanda reprimida. Gente que já tem um laudo em mãos e a gente, de alguma forma, na comunicação, no posicionamento da entidade, foi removendo barreiras, né? Barreiras de entendimento, né? Barreiras cognitivas que, assim, será que a doença é para mim? Será que não é um grupinho? Será que não é isso? Então, cada vez mais a gente conseguindo explorar um pouquinho melhor essas ideias, a gente vai removendo essas resistências. Por exemplo, eu sei que dentro do Combrage, que é uma instituição, Conselho Brasileiro para a Superdotação, né? Que é uma entidade como a Mensa, né? Uma associação sem fins lucrativos, né? Só que tem seus 200 a 300 membros, né? Ela existe há tanto tempo quanto a Mensa. Só que ela é específica de profissionais acadêmicos ali da área de superdotação. Dentre os membros do Combrage, havia muita crítica em relação à Mensa, por achar que a gente se basearia em teorias antigas de que a superdotação é ter um QI alto, ponto, acabou. É um achismo indevido. Eu tive que lutar de que forma para poder desmistificar isso na cabeça das pessoas, né? Muita conversa tete a tete, né? Teve um evento em São Paulo há 3 anos que tive a oportunidade de palestrar na abertura, juntamente com a presidente do Combrage, e ali a gente começou a ter um início de diálogo, né? No final daquele ano, então, o presidente na época era o Rodrigo Sawaia, né? Ele estava palestrando no evento do Combrage, o pessoal do Combrage vindo palestrar em evento nosso. Então, hoje, essa influência de lá para cá, de cá para lá, tá sendo muito mais fluida, né? E ali o Combrage, só para dar um exemplo de onde passam muitos profissionais da área de superdotação e altas habilidades, que estão entendendo o que é a dinâmica da Mensa, estão desmistificando, né, essas questões que eram um bloqueio, né, e passando a indicar a Mensa. Então, essa demanda reprimida de muitos pais de crianças e de muitos adultos também, né, porque não, isso em menor medida hoje, né, isso tem acontecido. Então, mais pessoas têm buscado a Mensa, porque a coisa está fluindo mais, muito mais, né. Então, as pessoas que têm o laudo, né, constando ali a superdotação e quiserem participar da Mensa, né, ser membros, acho que no site, né, você consegue encontrar lá a área para submeter o seu laudo, mas fala um pouquinho também dos testes, né, que ocorrem aí ao longo do país, como é que eles fazem, né, eu sei que tem esqueci o nome dele agora, que é o responsável por essa área na Mensa, vem fazendo um bom trabalho, mas explica pra gente aí, isso. Como é que, João, como é que está acontecendo isso hoje? Quais são as perspectivas de 2025? Vai ter ainda mais testes, né? Eu ia até, para complementar, eu ia até perguntar um pouco sobre isso, que você comentou, Cadu, que não é só ter um QI alto. Então, quais aspectos são levados até em consideração nesse teste, né? Não sei se é algo que pode ser compartilhado até para tirar compartilhado, né? Mas quais aspectos são levados em consideração para comprovar essa superdotação? Claro, o conceito mais correto hoje em dia de superdotação está sendo aceito o conceito do Joseph Renzulli, né, o conceito de 3 anéis. Em que consiste esse conceito, né? Uma pessoa, para ser considerada superdotada, ela satisfaz 3 critérios, né? O primeiro anel, ele é o de alta criatividade, então, assim, aquela pessoa que pensa fora da caixa. O de alta motivação, aquela pessoa que tem um hiperfoco para uma tarefa, né? Parece um nerd que tem uma fixação em um assunto, né? E o terceiro componente, esse toca na Mensa, é a alta capacidade intelectual, né? Eu brinco dizendo que, assim, aquela capacidade de ligar Lé com CRE, né? Então, é muito mais hardware do que software, né? Então, fazendo a sanidade aqui, né? Qual é o seu chip do seu computador? É um 386 ou é um Pentium, né? Então, é a capacidade de processamento daquela máquina. Então, é um cérebro que é capaz de fazer mais cálculos, mais projeções, pensar um pouco além, né? Então, o teste de inteligência nada mais é do que esse teste de processamento cerebral.
Ele é de figurinha por quê? Porque ele é um teste que foi pensado para ser justo tanto para alguém do meio urbano quanto alguém do meio rural. Então, imagina que a escolaridade no meio urbano ela seja mais alta do que no meio rural. Como é que eu tento igualar para todo mundo saber fazer o mesmo teste? Né? Como é que eu tento igualar um teste para que crianças do ensino fundamental façam o mesmo teste que alguém que tem um pós-doutorado? Né? Então, são figurinhas, né, realmente. Né? Então, o primeiro quadrinho aparece 1, o segundo aparece 2, por consequência, o terceiro quadrinho vai ter 3 bloquinhos ali, né? E por aí e vai avançando, vai ficando mais complexo, né? E tem uma métrica para você entender esse teste, né? Chega lá na frente, fica bem complexo, mas tem uma métrica de tempo em que 2% da população consegue preencher X% daquele teste, e é ali que bate. O que é o teste de QI? É realmente isso aí. A melhor forma de compreender, identificar um superdotado hoje seria um laudo. O laudo nada mais é que uma bateria de 7 a 8 subtestes que vai identificar em vários aspectos da sua condição neurológica, onde você se encaixa ali em relação ao restante da sociedade. Né? Então, para dizer se você é superdotado ou não, passa por ali. Só que são testes, como eu disse, né? São caros, né? 10 sessões de psicólogo, eu estou falando aqui, então, de alguém que vai cobrar pelo menos R$200 uma sessão, talvez até R$400 em algumas cidades. Então, eu estou falando de um teste que vai custar de R$2.000 a R$4.000. São 10 sessões. Essa é a forma mais correta, hoje em dia, de se fazer isso. Quando a Mensa oferece por laudo a admissão, é porque já tem isso bem mapeado. E quando a gente apresenta a possibilidade de fazer o teste coletivo, nada mais é do que pegar aquele instrumento todo do laudo, retiro aquela parte só do QI, que é o teste de inteligência, e aplico ela para as pessoas. Então, ele serve como uma triagem, uma primeira triagem de todo o parâmetro de superdotação. Né? E ele acaba sendo um teste mais barato por conta disso. Eu não preciso colocar aquela pessoa em 10 sessões de 1 hora cada. Eu não preciso parar aquela pessoa por 10 horas, né, em um consultório de psicólogo. Eu paro essa pessoa no máximo 1 hora para fazer esse teste específico. Só tem que chegar descansado no teste. E acaba sendo uma admissão muito popular, que custa R$119, R$119,90, acho, hoje, e acaba virando popular, porque é ali que pode ser o gatilho de muita gente identificar, opa, tem algo aqui na minha condição neurológica, e é interessante eu investigar mais a fundo, é interessante eu conhecer meus pares, né, entender um pouquinho mais sobre mim mesmo, olhando para os outros. Então, a Mensa acaba proporcionando muito disso. Né? Ô, Cadu, essa questão, então, dos testes, né, aplicados aí, de forma geral no Brasil, eles acontecem em algumas cidades, né, eles não acontecem hoje em todas as cidades, também o tamanho do território brasileiro, né, é quase que impossível hoje, por 5.000 membros, né, e a Mensa conseguir atingir todos esses pontos, né. Quais são os próximos passos, né, que você e a diretoria estão conversando de forma geral, se você puder falar um pouco aqui dos planos da Mensa para tentar atingir mais partes do território brasileiro? Quem sabe que tem mais superdotados por aí, escondidos, né? Sim. Bom, vamos lá. Tem algumas medidas nesse sentido. Eu falei aqui muito rapidamente que a gente teve a oportunidade de dialogar com o Congresso Brasileiro, né, a respeito do novo Plano Nacional de Educação. Né? Coloquei ali para a comissão especial que está ajudando o PNE a necessidade de a sociedade brasileira abraçar um pouco melhor essa causa, né? Entender que a superdotado está muito além daqueles estereótipos. E a identificação dos superdotados começa muito por ali, né? Pela quebra do estereótipo, quebra do preconceito, e mais gente se enxergar dentro desse espectro da superdotação, né? E isso posto, isso é uma coisa de comunicação, né? Um próximo passo é realmente um pouco mais administrativo, né? Como que uma escola sabe que o estudante é superdotado ou não, né? A dificuldade de materializar essa identificação hoje é muito grande, né?
um pai e uma mãe que tem um filho superdotado passa um perrengue danado junto às escolas para colocar o seu filho dentro do direito da criança superdotada. O direito da criança superdotada é ter acesso à sala de recurso, à sala especial, né? O aluno estuda em turno comum toda a matéria com sua turma, e no contraturno escolar ele tem direito à sala de recurso, né, que tem um reforço escolar dentro de uma matéria específica, dentro de uma temática específica. Pode ser robótica, pode ser música, pode ser outras coisas, né? Só que as escolas, hoje no Brasil, as escolas públicas, elas só admitem crianças já com laudo. Não é qualquer laudo, são alguns laudos específicos. Não tem poder público que emita laudo, não tem isso pelo SUS, não tem um processo pelos núcleos de atendimento a superdotados. No Brasil são 8, né? Não estão em todas as regiões, né? Não tem esse atendimento tão amplo. Então, assim, hoje a subnotificação ela é muito crônica, estou falando de 99,9% das pessoas superdotadas na invisibilidade, e dentro dessa vida escolar, isso não avança muito bem. Então é preciso uma concertação de poder público com sociedade civil, como a Mensa e outras organizações do meio, né? E muitos pais correndo atrás disso aí para que seus filhos tenham esse direito constituído, né? Muitos adultos, né, que não sabem que são superdotados, entrando nessa causa, estão talvez lutando pela causa de crianças, né? Porque assim, depois que é adulto, as tuas janelas de oportunidade se fecharam um pouco, né? Mas a gente ainda tem nossas questões de vulnerabilidade mais emocional também, né? De não nos entendermos no mundo, né? De termos tantos apetites que a gente não dá conta de tocar todo o hobby ou todo o apetite de aprendizado, né? Eu tenho umas 10 pós-graduações distintas aqui também, tá? Mas quando eu falei daquele cara que tem 10 pós-graduações, eu falei de outros, tá? Para ficar aí alguns exemplos, né? Então, assim, a Mensa acaba ajudando a popularizar essa forma de teste no Brasil. Acho que é um pouco do nosso papel, né? Tentar trazer isso da forma mais barata e acessível, né? A gente tem um projeto em comum também com a Tecno, né? Que a gente aprovou agora há um mês atrás, um mês e pouco atrás, de a gente criar junto a um pesquisador, né? Um teste novo, validado junto ao Conselho Federal de Psicologia, né? Mas um teste em que a gente tenha como ampliar públicos, né, de superdotação, né? Então, a técnica ajudando muito nessa parte mais tecnológica, né? A gente tentando fazer um teste mais com parâmetros computacionais interessantes, né? Para a gente não ficar amarrado em um computador desktop de uma sala de aula como se fosse fazer uma certificação de inglês, né? Eu não ficar amarrado no teste de papel que limita, e eu tenho que ter uma sala específica para isso também, né? Então, a técnica está nos ajudando nisso, e esse pesquisador olhando ali para a possibilidade de a gente ter um teste como os testes atuais, validados pelo CFP, só que ampliando o público, né? Hoje o teste que a Mensa consegue aplicar, ele é para público adulto somente, né? Ou seja, de pelo menos 17 anos de idade, nível universitário, um dia de universidade está tendo critério, até os 63 anos de idade. E por que isso? Porque esses testes são validados dentro de universidades. Então tem que respeitar muito bem aquele público-alvo que foi pesquisado para ter o parâmetro estatístico, né? Então, a Mensa tendo uma capacidade de testar adultos e crianças, né, tendo essa quantidade de membros, tendo esse volume de demanda mensal aí por testes novos, por admissões novas, tem a faca e o queijo na mão aí, para ficar bem numa expressão de Minas aí, né? Tem a faca e o queijo na mão para a gente poder servir aqui algo diferente aqui para a população, né, para a gente expandir um pouquinho esse horizonte, popularizar ainda mais, né, testes de inteligência no Brasil, identificar mais superdotados, né, e ajudar, né, a sociedade como um todo, né, porque isso aí não é um benefício para uma organização, para a associação. Isso reverte benefício para a sociedade, né?
no momento que você tem toda uma causa da superlotação sendo atendida, né? Enquanto mais popular ela é, quanto mais alcance a gente consiga ter também. Né? Respondi tudo? Eu acho que... Sim, tudo. E até foi além, né? Tá. E até para o pessoal entender, né? Porque a complexidade desse tipo de teste, né, não é um teste absoluto. Você vai fazer um vestibular que você tem que tirar de 0 a 100, todo mundo que tira 100 passa, é um teste estatístico, né? Uma comparação entre algumas características que a população de uma determinada região tem. Então, por exemplo, a distribuição, entre aspas, né, dos parâmetros de inteligência do brasileiro é diferente do Japão. Então, por exemplo, os 2% do Japão tem um nível intelectual diferente dos 2% do Brasil, porque está comparando com as estatísticas dos japoneses entre eles e das estatísticas nossas entre nós, né? E aí, Cadu, existe alguma limitação de idade, alguma restrição para entrar na Mensa? Como que é hoje? O Código Civil, ele não restringe, né, uma idade, né? Por exemplo, a legislação inglesa, lá para membros da Mensa na Inglaterra, ela restringe que pessoas com menos de 10 anos não podem estar em associações, né? Mas no Código Civil brasileiro não tem essa limitação, né? O que tem limitação é o instrumento de testagem. Então, por exemplo, para crianças, existe um teste no nosso site, né, mensa.org.br. O teste chamado SOM-R, ele é um teste que captura insumos ali de uma criança superdotada a partir dos 2 anos e meio de idade e até os 6, salvo engano, né? Então, para quem tem 7 anos ou mais, já é outro instrumento, né, outro parâmetro, né? Esses 2 testes que a gente aplica para adultos, né, 17 anos ou mais, né, eles têm limitação de 17 anos no mínimo e 63 anos no máximo, né? São teste Raven e MIG, né? E por aí vai. Para quem apresenta laudo, aí o universo de testes é um pouquinho maior, né? Mas, assim, não muito maior, mas maior, mas é maior sim, né? E quando a gente olha lá o Conselho Federal de Psicologia, a gente vai entender quais são esses parâmetros de testes psicológicos, né, neuropsicológicos. Eles têm um sistema chamado SATEPS, que declara todo o teste psicométrico no Brasil. A gente vai ver centenas ali, né? Cada um com um objetivo diferente, né? O teste que a gente faz para renovar com o Detran, por exemplo, ele é um teste psicométrico. Ele só não é usado para a Mensa porque ele não tem o que chamam de granulidade, né? De chegar no percentil 98, que é o que a Mensa exige para a admissão. Mas no manual do teste do Detran, se fala em ele ser suficientemente bom para identificar o percentil 90 ou o percentil 95 da população, né? Então, assim, esses testes entre si, eles têm uma boa correlação com QI, né? Então, eles são bons parâmetros para a gente identificar, né? Pelo menos nessa triagem, né? Quem é superdotado ou não. Legal. Ô, Cadu, a gente falou aqui há bastante tempo também sobre a questão de você na presidência, falando, né, sobre a Mensa de forma geral. Mas o Cadu, membro da Mensa, como é que quais são as principais experiências, o que você aprendeu, né, porque acredito que você também tem essa sede por aprendizado, você já, em algumas falas suas que ficou claro. O que você aprendeu nesses pouco mais, 10 anos, né, que você faz parte aí da associação? Quase 10 anos, vou fazer em novembro, né? Olha, acabo me conectando. Eu estou em todos os grupos administrativos, né? Então, assim, em algum momento já estive em todos os grupos da Mensa, e assim, era uma loucura. Meu celular já é uma loucura hoje, né? Mas era uma loucura maior ainda, né? Só em grupos mais administrativos, eu estou falando de 150 grupos. Então, eu saí da maioria dos grupos de debate. Para voltar depois que não for presidente para alguns deles, porque assim, eu tenho apetite por estar ali, né? Mas o grupo que eu mais me conecto é o grupo do DF aqui, né? Então, aqui eu tenho grandes amigos, né? Tem outros estados também, mas
uma conexão muito legal com muita gente aqui de Brasília, né? E fora aquele susto inicial de me perceber em algumas outras pessoas, né, algumas características minhas, né, tô falando de 10 anos atrás, né, acho que ao longo do tempo eu fui descobrindo características que eu poderia vir a desenvolver também, né, de algo relacionado a comportamento em debates ali também, né, que assim, as pessoas vivem de fases, na verdade, né. O superdotado também passa por isso, né? O superdotado com burnout, então, que é o meu caso no momento aqui também, passa por N questões aqui, né? De aprendizados assim, que eu possa trazer para o público. Talvez aquele aprendizado ali, no momento que eu entrei também, de descobrir um gênio do mal ali, tentando roubar para si a marca, brincando de argumentar a torto e a direito, né? Usando qualquer argumento torto ali, parecia plausível, né, para muita gente foi comprando a ideia dele, né, até caírem do cavalo junto com ele, no momento que, assim, a gente conseguiu colocar na justiça brasileira ali todas as questões envolvidas, né, e ali foi um processo muito árduo, né, e a gente pode acabar encontrando um pouco esses gênios do mal no trabalho, porque assim, os superdotados são 10,7 milhões, né? Certamente a gente conhece de ter encontrado algum na padaria ou no ônibus e nem ter percebido, né? Porque a maioria não se conhece, né? Estou falando de quase a totalidade do brasileiro que não sabe que é superdotado, né? Menos de 0,1% sabe, né? Então, conhecer, né, o ser humano por esse outro lado ali, nessa genialidade mais do mal, acho que foi um aprendizado que me chocou um pouquinho ali também, sabe? Mesmo porque também, não sei vocês, mas o pouco que eu conheço superdotados, eles não saem por aí aos berros, gritando que os são, né? Eles ou eles se expressam por comportamento ou se expressam por outro tipo de forma, mas não saem aí com um adesivo na testa pregado que é superdotado, né? Sim. Não, tem muita gente que tem esse receio de contar para as pessoas. Aliás, eu só contei para minha mãe que eu entrei na Mensa, na verdade, depois que eu virei presidente da Mensa. E só fui contar isso para ela depois de 3 anos já, então, na Mensa, né? E o que aconteceu foi que ela me contou, então, que quando eu era criança, o meu pediatra sugeriu para meus pais, olha, investiga o Carlos Eduardo, porque desconfio de que ele seja superdotado, né? Minha mãe foi me contar isso com 3 anos de Mensa, né? Coisa que eu já tinha tido que descobrir sozinho, né? Então, assim, faz parte, né, de como era a vida ali nos anos 80, né, enquanto a superdotação estava muito menos desenvolvida, né, na sociedade brasileira, né, e as dificuldades eram um pouco maiores, né, e a reação do meu pai era brincar com os amigos, dizendo assim, meu filho é um gênio, só pelo relato do médico, mas ele nunca correu atrás de uma educação especial, de nada nesse sentido, e também não havia muita oferta naquele momento. Esse é até um ponto importante, Cadu, para os pais, né, que, principalmente que têm os filhos que estudam em escola pública, ficar muito atento. Se o filho anda desanimado, até tirando nota baixa em aula, mas é um rapaz que não é um cara bagunceiro, é um cara que tá com um pouco de desinteresse, porque a gente vê ainda muito caso desse tipo, né, que o falta de estímulo na educação, no ensino, faz com que o aluno, muitas vezes, tenha desinteresse na escola e acaba tendo a percepção contrária, né, que tem dificuldade de aprendizado. Muitas vezes ele tem muitas vezes ele tem uma facilidade, só que o tema não está gerando nenhum estímulo para ele, nenhum desafio, e ele acaba desligando, tirando nota baixa, e acaba o efeito contrário, né? Os pais acham que ele tem dificuldade. Então, eu falo isso porque existe ainda uma qualificação ainda muito ruim dos professores, principalmente, né? O professor na universidade, quando ele forma, ele vai dar aula, ele não aprende a identificar. Até o psicólogo
tem que ter a especialização, né? Eles não aprendem a identificar esse tipo de perfil de aluno e acaba, muitas vezes, conversando com o pai como algo negativo, né? Falando que ele não tá interagindo, não tá querendo fazer trabalho com ninguém, não está prestando atenção na aula. Dependendo da forma que o pai encara, o pai vai ter uma outra percepção do filho. Se alguém chegar, alguém treinado e conseguir ver isso, né, isso às vezes dá sorte, né? Tem algum professor que tem uma noção um pouco melhor, chega e conversa com o pai, olha, estou sentindo que seu filho está desinteressado. Ele está tirando nota ruim, mas ele é um rapaz bom. Eu acho que vale a pena você fazer uma avaliação. Antigamente, você falou década de 80, às vezes, assim, era tudo na raça, né? Então, o professor chegava para o pai e falava, seu filho não está prestando atenção, não está querendo fazer trabalho com ninguém, dá o seu jeito e pronto, né? E aí ficava elas por elas, às vezes os pais também não tinham o conhecimento para levar para frente, e acaba que as pessoas iam tropeçando, se virando, e na fase adulta, o que tem acontecido muito agora, né? Na fase adulta, que as pessoas estão resgatando, principalmente os pais, começam a ter filhos, percebe que o filho agora está mais acessível, tem internet, informação, percebe que o filho tem alguma característica, depois ele vai fazer o exame, vai fazer uma avaliação, ele também tem, né? E tem o outro lado também, né? Tem aquele aluno que desempenha bem, mas ele é taxado do CDF, pelo lado pejorativo da coisa, né? É aquele que o professor não gosta de ser questionado, se acha autoridade da sala de aula, né? Então, se o aluno questiona muito, se ele corrige o professor, porque o professor teve um deslize em determinado momento, então também tem esse lado que a gente não pode esquecer dele, que ele é mais característico, mas também pesa muito, no caso da criança e do adolescente, né? Pesa muito aí no desenvolvimento dele de forma geral, né? Isso principalmente no ambiente, isso depois que cresce, né, no ambiente universitário. Pois é. Porque o ambiente universitário, o professor está ali naquela posição dele, e não são todos os professores que aceitam um questionamento sobre o tema, né? Isso acontece demais. Aí não aceita sobre um determinado questionamento sobre o tema, não estão acostumados com isso. Isso é muito comum. Eu vejo muito assim, tem um efeito que eu vou comentar, que está muito relacionado também ao perfil de todo ser humano quando vai virando adolescente ali também, né? A Mensa, ela tem dois grandes grupos, né, quando a gente bate o olho no gráfico, né, e talvez seja representativo da sociedade como um todo, no sentido de que a gente tem um grande pico de membros ali na faixa dos 8 anos de idade, e outro pico de membros ali na faixa dos 44 anos de idade. E aí eu, conversando com acadêmicos especialistas, né, entendendo ali, são dores diferentes, né, dor dos pais de entender que seus filhos estão passando por algum momento ali que está se entendendo e aí está buscando diagnóstico de TDAH e acha de autismo ou de superdotação junto, né? Então, essa faixa de 8 anos, ela é bem característica disso, é uma dor. E a dor ali nos 40, 44, 45 anos vem muito do adulto numa espécie de crise de meia-idade, tentando identificar, assim, o que eu passei minha vida toda tentando descobrir de mim mesmo, e vai descobrir que é superdotado ali perto dos 50 anos, né, perto dos 40 anos, muita gente nesse sentido. Só que a gente tem um vale ali na faixa da adolescência, que é um pouco interessante também, que assim, eu já vi isso aí acontecer em outras circunstâncias. Por exemplo, a Mensa tem seus 24 anos de idade, tá fazendo, esse final de semana está fazendo 24 anos de idade, e ela conviveu com outras entidades, outras organizações de pais de superdotados, organizações que morreram ao longo desses 24 anos, né? E por que morrem organizações desse tipo? Porque os pais ali dessas crianças tocam ali a causa de uma forma, tentam avançar com isso aí. Aquela criança de 8, 10 anos vira um adolescente
E aí, quando vira adolescente, ele quer parecer mais normal. Ele deixa de querer parecer que é superdotado. Ele deixa de apresentar essas características, né? Tinha uma colega ontem me contando que, assim, a família toda é da Mensa, tem 5 pessoas da Mensa na família. Está me contando que, há um tempo atrás, os filhos dela tinham uma mania muito feia de tirar nota baixa no colégio, o suficiente só para passar. A média era 5, a prova tinha 10 questões, respondia 5 questões na prova e saía correndo para brincar, porque sabia que já tinha acertado aquelas 5 questões ali. Então ela teve que instituir mesada relacionada à nota que se tirava na escola para poder promover o esforço das crianças, né? Então, assim, pais têm que estar atentos para os seus filhos em relação a que estratégias adotar para que o estímulo seja recorrente, né? Seja constante. Senão a criança ou adolescente vai buscar uma forma de parecer mais normal, de poder brincar mais, de poder ter outros benefícios, porque às vezes para o superdotado tudo parece fácil, as coisas caem do céu, e não são bem assim, na verdade, né? Tem que apresentar um esforço também, então o estímulo de esforço ele tem que estar junto ali. Estou falando aqui no caso de crianças, né? Para adultos tem outras questões, né? Que aí não dá para generalizar tanto, né? Mas olhando para crianças, eu vejo muito isso, né? Em 3 frentes diferentes, né? Que eu coloquei aqui, né? E para vocês, assim, até o que falta hoje no nosso sistema educacional, até mesmo por parte dos pais, para que essas crianças, adolescentes não se percam nesse caminho, assim, você falou, menos de 0,x% se descobrem superdotados, falta algo ainda por parte do sistema educacional, ou um olhar mais atento por parte dos pais, ou até mesmo esse interesse em descobrir essa superdotação por parte dos filhos? Assim, o nosso sistema educacional, ele acaba buscando, assim, é muito mais relacionado aos parlamentares que buscam benefícios para outras causas, né? Então, por exemplo, o autismo ele é muito mais fácil de vender a ideia, né, do que a superdotação, né? Tanto que a gente está falando aí de 5% da população ser autista, 5% da população ser superdotada, então, ideal seria a gente conseguir enxergar esses 2 números, né, mais ou menos compatíveis. Mas quando a gente olha pelo INEP, por exemplo, a gente tem 44 mil superdotados identificados, a gente tem quase 1 milhão de autistas identificados. Na idade escolar, eu estou falando de 2,5 milhões de pessoas. Então, eu tenho um pouco mais de 1/3, né, de autistas identificados, e estou falando de 0,05% de superdotados identificados, né? O sistema educacional ele vai refletir esses números do INEP, porque sem um número relevante em mãos, o gestor público ele vai colocar esforço onde ele tem mais público, né? Então, eu acho que tudo começa pela identificação. Se a gente não destrava o INEP para abrir para outras possibilidades de identificação, se a gente não destrava os parlamentares nesse sentido também, a gente não consegue avançar. Só uma colocação mesmo sobre um ponto importante. A gente não tem o conhecimento sobre a superdotação ainda é muito restrito, né? É um conceito difícil ainda há ainda muita discussão teórica e técnica sobre ele, né? Isso faz também com que a população de modo geral não conheça e, consequentemente, isso leva para o nosso sistema educacional, né? Então, se você não conhece, não consegue definir, você não consegue identificar. E aí isso vira uma bola de neve de forma geral, né? Sim, aí tem uma dinâmica de debates entre neuropsicólogos, de um lado, e seus teóricos, né, daqui, e pedagogos, de outro, né? Muitas vezes recorrendo até alguns autores que tratam de múltiplas inteligências, outras formas de inteligência que fogem da questão do QI. Então, assim, se cria dinâmicas de conflitos entre antagonismo entre esses conceitos,
e que confundem a população também, né? Mas quem está superado ou não? Depende do referencial teórico, né? Quando a gente fala de neuropsicologia e esse entendimento cerebral, né? O QI é um dos componentes ali dos testes que se medem a questão toda para poder entender o sujeito, né? Enquanto na pedagogia ali é uma forma de empoderar o sujeito para ele ir além, né? Extrapolar ali as suas potencialidades, né? São ambas formas válidas, mas enquanto a gente patina nisso, né, a gente não tem uma construção de políticas públicas mais efetivas, né, a gente não tem uma identificação mais profunda na sociedade, a gente vai perdendo capacidades, né. O aluno superdotado no mundo inteiro tem vantagens, entre aspas, no sentido de se abrem janelas de oportunidades, né, e o Brasil não podia fechar janelas de oportunidades. Por exemplo, tem alguns membros da mesa que recorrem à nossa secretaria de tempos em tempos para pedir declaração de demonstrar que sou membro em inglês, né, porque querem submeter isso para aquele formulário de visto americano, MIB2W. HB. É um nome desse, assim, que é para pessoas com habilidades excepcionais. Então, é um visto permanente, né, é um green card, né, para quem demonstra ter um bom nível acadêmico ou profissional e poder pleitear a entrada nos Estados Unidos, né. Com membresia na Mensa também é uma possibilidade, né, e eu já conversei com um escritório de advogados que cuidam disso, que falam assim, é um bom critério também, né. Então, por que outros países se abrem, né, para a questão do superdotado? E o Brasil, por exemplo, não tem esse tipo de visto aqui, né, para atrair talento estrangeiro, né? Por que só o estrangeiro atrai talento brasileiro, né? Então, a gente tinha que ter políticas públicas, não só no sentido de melhorar o ambiente para o superdotado, mas para reter talentos, para atrair talentos de fora, porque aqui é com grandes cérebros que a gente vai construir grandes coisas aqui dentro, né? Ser uma nação menos dependente de tecnologia de terceiros, ser uma nação com potencialidades mais bem desenvolvidas, né? Então, eu acredito muito que o superdotado tenha como auxiliar o Brasil inteiro nesse sentido, né? Não só o superdotado brasileiro, né? Mas por que não os de fora também, né? Avaliar talento passa por aí também, né? Nós estamos nos aproximando do final desse bate-papo, e a gente tem aqui um momento no nosso podcast que chama o Tecno Dicas, que a gente convida você a compartilhar alguma dica de leitura, de artigo, ou algo que venha complementar de alguma forma o debate que a gente está tendo aqui hoje. Então, você gostaria de dar alguma sugestão para quem está acompanhando a gente? Mas, primeiro, eu queria falar da Angela Virgolin, né, esse livro dela, Altas Habilidades de Persuasão, um diálogo pedagógico urgente, uma literatura bem mais do que acadêmica, bem mais do que técnica. Aqui, a professora Angela Virgolin, ela é daqui de Brasília, a primeira presidente do Combrage, ela traz ao mundo aqui a leitura dela sobre como trazer isso para o âmbito das políticas públicas, né? Então, ela é uma das pioneiras brasileiras nesse sentido, né? Ela, além da mineira Zenita Gunter, né, acaba sendo uma grande referência aqui para muita gente, né? Referência bibliográfica, acadêmica, né, para muita gente, e dentro de políticas públicas, né, nessa construção, né, coletiva, né, que o Combrage começou com ela, né, acaba sendo uma referência enorme, né? E trazer aqui outra pessoa também do Combrage, a atual presidente do Combrage, da primeira, estou falando da atual que tomou posse um dia desses, né? Que é a Karina Rondini. Ela traz o livro Mulheres Negras Superdotadas, Vidas de Lutas e de Glórias. Eu trouxe esse aqui muito para trazer a visão de vamos parar de pensar no superdotado como o espectro do Sheldon Cooper, né? Por que não? Tem N
formas, N públicos aqui dentro da superdotação que estão subnotificados, né? Então, quero muito que essa parceria com a Tecnium e com o pesquisador que está nos ajudando a criar um teste novo, nos ajude, por exemplo, a Mensa subir o morro, né? A gente conseguir observar as pessoas de baixa renda, né? Que a gente não tem um alcance muito legal hoje. Quero muito que a gente consiga entrar em comunidades indígenas e quilombolas com um teste, a gente consiga identificar mais e mais superdotados em camadas da população que hoje tem acesso zero a esse tipo de situação, né? Então, por que não? Mulheres negras superdotadas e quilombolas e favelados e N outras situações que a gente tem que ajudar o Brasil a performar melhor, né? Então, trouxe duas referências acadêmicas, ambas são professoras de universidades, né? A Ângela, aqui de Brasília, e a Karina, no interior de São Paulo. As referências, além de acadêmicas, de muitas histórias de vida interessantíssimas aqui para a gente poder trazer aqui para o nosso público, e fica o diálogo aberto aqui, incessante, com essas leituras aqui, que eu recomendo. É realmente a nossa necessidade de entender, né, como o Brasil funciona, essas dinâmicas todas, e tem que ir além, né? Hoje, o superdotado sofre de um preconceito de todo mundo achar que é branco, classe média alta, e a verdade é que esse número ele é reflexo da subnotificação, né? A gente não consegue ir para outras camadas da população porque são principalmente da renda, né? Mulheres também está sendo um desafio muito grande, né? A gente melhorou até um pouquinho em relação ao que era o nosso volume de mulheres de 10 anos atrás, né? Estou falando aí de uma população de 15% mulheres dentro da Mensa Brasil, que pulou para 20 e poucos por cento, ainda é pouco, a gente está identificando mais, só que falta algo um pouco mais assertivo, né? Começa com mulheres se enxergando superdotadas também para fazerem um teste, para fazerem laudo, né? Tem que refletir isso na sociedade como um todo, né? Isso não acaba não sendo culpa da Mensa, acaba sendo uma culpa... É muito mais ali, né? Uma coisa mais cultural. Com certeza, é um aspecto muito cultural e não é Brasil, tá? Isso aí, quando a gente bate o olho em estatística da Mensa em outros países, né? Esse número está mais ou menos compatível com os de outros países, né? Elas estão de 20% aí, em média, né? Cultural em relação aos produtos culturais que a gente vê, né? O próprio Big Bang Theory, que eu trago como exemplo, né? Só foram aparecer mulheres superdotadas em outras temporadas, né? Temporadas futuras, né? Na primeira temporada, a Penny era simplesmente uma parte cômica ali das cenas, uma patricinha, né? Uma menina burrinha, né? O mesmo estereótipo da loira burra, né? Exatamente. Ela vai aparecer papel sozinho, né? Fora que Bernadette e outras mulheres vão aparecendo ali ao longo dos episódios, né? Como mulheres inteligentes, biocientista também, enfim, com profissões dentro de áreas STEM, né? Áreas científicas e de engenharias, né? Então a gente tem que quebrar esses estereótipos, né? Para a gente conseguir comunicar mais e mais, a gente conseguir vencer barreiras mais e mais. Cadu, foi um prazer recebê-lo. Acredito que vai ser muito importante disseminar ainda mais a ideia da Mensa, o que isso significa para tantas pessoas que ainda não conhecem essa possibilidade, né? E seja sempre muito bem-vindo. Acredito que as pessoas vão gostar bastante desse bate-papo. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Davi, muito obrigado, Gibran, pela oportunidade aqui de estar trazendo esse assunto, que assim, sempre me encanta bem, e espero ter encantado algumas pessoas aí com um pouquinho das palavras aqui, um pouquinho das provocações, e um pouquinho dessas autoras aqui, fantásticas também. Legal, Cadu, a gente agradece você aí pela disponibilidade, né, ainda mais a gente está gravando um dia que é pré-evento da Mensa, então assim, a gente sabe o quanto que é corrido. E aí, né, Mary, a gente vai deixar aí as redes sociais da Mensa, o site da Mensa aqui na descrição do vídeo, né, para as pessoas poderem
conhecer um pouco mais, né, da associação. Cadu, e até aproveitando, antes que eu me esqueça, né? Então, quem assistiu e gostou, pô, eu acho que eu quero fazer um teste coletivo, entra no site da Mensa, lá terá as datas, não é isso? Como que... Hoje a gente está em mais de 20 cidades no Brasil inteiro, né? A cada 2 meses fazendo testes, né? Tem algumas cidades como São Paulo, Brasília, que a gente já tem uma demanda tão recorrente que já está quebrando essa lógica de teste a cada 2 meses para colocar todo mês, né? Sexta e sábado agora aqui em Brasília, vou ter 5 turmas de teste, por exemplo, nesses 2 dias, né? Claro que está tendo evento que facilita, né? Mas está tendo demanda tão recorrente que são 3 psicólogos diferentes para poderem aplicar nessas turmas todas ao mesmo tempo. Então, criou uma dinâmica um pouco mais difícil ali. Ainda bem que eu tenho sala de eventos para poder fazer tudo isso. E aí, mais de 20 cidades no Brasil inteiro, e a gente está falando do teste mais acessível hoje, né? A pessoa não precisar fazer 10 sessões de psicólogo, pagar 10 sessões de psicólogo, né? Ela consegue entender, né, nessa dinâmica muito mais rápida, que a Mensa consegue ser acessível nesse sentido, né? E no site mensa.org.br, nessa parte ali de admissão, a gente consegue ver quais são as cidades, quais são as datas ali que estão disponíveis, né? Não tendo para agora, por exemplo, esse final de semana em Brasília, a gente está falando aqui dos dias 25 e 26, né? A gente vai ter testes de julho. Depois disso, a gente vai ter que abrir uma nova turma em agosto. Já tem turma lá no site aberta para setembro e novembro, tá? A gente deve implementar uma dinâmica de todo mês aqui em Brasília também, né? Mas por hora é o que tem, né? Esse final de semana e setembro e novembro, entre outras cidades, né? Legal. Muito obrigado, Cadu. Obrigado aí por tudo aí. E tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar e já vão saber como se proceder, né? Certo. Obrigado. Gostou do episódio de hoje? Então não deixe de seguir a Tecno nas redes sociais. Por meio delas, você fica por dentro das dicas e novidades que compartilhamos. Até o próximo. Tchau, tchau.